Bom dia, turma! Vamos seguindo fazendo análise aqui de mercado agro, milho, soja e boi gordo. A gente ainda dá uma olhadinha em Ibov também, mas eu quero pedir a você, antes da que a gente comece essa análise, o teu like. Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu comentário para que a plataforma possa entregar esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, gosta de analisar, acompanhar o movimento do preço desses ativos através da análise gráfica. Se você não conhecia, a partir do momento você vai ver uma possibilidade aí de acompanhar os preços. Tá? Na sua tela você tem milho, e milho está no gráfico semanal. A última notícia que teve agora, tem uma hora, milho abre a quarta-feira subindo após USDA rebaixar a qualidade das lavouras nos Estados Unidos. Isso fez com que o preço do milho, principalmente aqui, subisse. Em outros mercados também ele está mais alto. Mas isso é um bom sinal, mas ainda está longe do ideal. Tá? E através dos gráficos eu vou te mostrar o porquê. Dentro aqui do gráfico semanal a gente tem ainda esse range, essas linhas laranjas fazendo um retângulo aonde que tem um grande interesse que esse preço ficasse fora dessa região. Por quê? Pode haver muita defesa ainda depois de uma grande queda durante um grande período. E isso pode estar rolando agora uma acumulação, e eu não sei por quanto tempo, você também não sabe, e isso tudo pode provocar muito estresse quando você toma algum tipo de posição. Nesse momento não tenho o que fazer, não tenho o que acompanhar aqui, a não ser esperar. Eu recomendaria muito ficar de fora desse range se o preço fizesse uma superação da parte superior, aqui onde eu deixei essas setas azuis, ele voltasse, confirmasse e seguisse seu destino para ir de encontro à média de 50, porque a 50 está direcional para baixo e nesse momento ele está apenas esperando a média chegar. Tá? E eu sempre falo nos meus vídeos todos os dias com os alunos o seguinte: o preço ele sempre vai esperar a média chegar ou ele volta na média. Então quando o preço fica muito longe da média de 50, dois fatores vão acontecer: ou o preço volta na média ou a média volta no preço. E aí basta a gente acompanhar isso. Entrar no movimento contra a média agora pode ser uma oportunidade boa de você comprar barato, mas pode ser perigoso por estar ainda dentro desse range, e isso pode ficar rebatendo num ping-pong aí dentro e você se expor desnecessariamente. Quando a média chegar próxima ali, ou caso o preço voltar à média, mas se caso ele ficar lateral até que a média chegue, isso pode demorar ainda algumas semanas, e se ele perder a parte inferior desse range, também precisaria de uma confirmação para ele mostrar que esse suporte agora é uma resistência. Isso daí traria mais confiança no movimento do preço, tá legal? Então essa é a nossa ideia aqui. No diário, eu consigo ver essa análise mais detalhada, eu consigo ver que o preço ainda continua abaixo da média de 50. A média está um pouco flat ainda, ela está plana. Essa média, quando fica reta, realmente ela fica complicada porque ela não está trazendo para nós nenhum indicador de direção, ou seja, a única direção dela é plana, então ela está esperando as outras médias maiores no gráfico diário chegar. E aí eu mantenho a mesma opinião, do semanal para o diário a mesma coisa, tá? Então o milho segue nessa situação, apesar de agora ele estar sendo operado ao valor de 54,30 com 0,60 de alta, ele se mantém ainda muito ruim, muito baixo, tá? Nesse ponto que ele está no diário, ele vem trazendo algum respiro nos últimos 4 dias, mas diante de tudo que aconteceu, ainda é muito pequeno para o movimento do preço do milho, tá? Então, vamos olhar soja. Deixa eu colocar aqui em reais, tá? A última notícia recente, soja, redução forte do índice de lavouras boas e excelentes nos Estados Unidos dá fôlego para a retomada das altas em Chicago. Mas mesmo assim, com notícias trazendo algum direcionamento positivo para o preço da soja, a gente ainda tem algumas coisas a respeitar no gráfico. Tá? Aqui na sua tela está o gráfico semanal, aonde que depois de um longo período de queda ele encontrou a média de 200, que é essa linha azul clara. E a média vermelha ou rosa é a média de 50 que está direcional para baixo. O que acontece?
No padrão de velas, ele faz um fundo e um fundo mais alto. É uma característica de padrão de reversão, só que ele está junto com a média de 200. Então eu marquei nessa seta menor aqui, ó, fundo mais alto, padrãozinho de reversão, tá? E aí ele encontra uma resistência, que é essa linha aqui dessa segunda seta menorzinha na parte superior. E o que acontece? A gente está tendo aqui uma certa resistência em segurar o preço. E é disso em outros vídeos anteriores, que eu só confirmaria ali um baita gatilho, né? Mas eu precisaria ver ele romper essa região, ele precisa sair, porque ele já fez esse toque aqui, é a sexta vez que ele está ali. E uma coisa que eu sempre friso é 90% dos rompimentos serão falsos e ali é a sexta vez que ele está tentando fazer o rompimento de 68,50. Tá? Então, no diário, que a gente consegue ver isso mais próximo, né? Hoje já abriu com gap de alta, soja está sendo negociada aí com 1,15 de alta, 1,15% de alta, tá? No valor de 68,50, né? Chegou a atingir aqui 68,60, mas como eu disse, ele está nessa linha aqui, nessa linha de resistência, onde que ele fez vários toques e está indo aí mais uma vez. Tá lá no semanal a gente contou 6 toques, mas quando a gente vem aqui para o diário, né, a gente passa de 9, né, 2, 4, 5, 6, 7, o oitavo. Então ele está no oitavo toque aqui, e o que faz ele não, às vezes, não conseguir, né, não conseguir chegar a esse ponto é isso aqui, ó, média de 50, muito longe, e ela está criando um padrão de reversão, mas ela está muito longe ainda, então é necessário uma certa força, pode ser que ele fique ali esperando. Mas se o mercado tiver boas notícias, continuar tendo boas notícias, pode ser que o mercado se anime e acumule contratos, acumule compradores ali, e aí acaba fazendo o preço subir. No entanto, nesse momento, eu esperaria uma posição mais adequada de compra. Tá? Eu precisaria ver ele sair dessa região, tá? Vou pegar aqui a caneta e mostrar o que eu estou falando, sair dessa região, voltar, confirmar para mim que essa resistência é um suporte para seguir caminho, tá legal? Então isso seria o mais ideal para a soja. Vamos dar uma olhadinha lá no boizinho, né? Boi gordo. Então tá aqui, vou puxar ele no semanal para a gente continuar analisando isso daqui, né? Lembra que eu falei, ó, grande queda, né? Uma queda, estava fazendo uma queda infinita, ele entra no range, né? A gente deixou aqui marcado, tá vendo essas duas linhas amarelas, eu pus essas 3 bolinhas azuis que são pontos interessantes de resistência, e ele perde a média de 400 entrando nessa região, ou seja, quando ele estava nesse momento na semana passada, eu falei, a única coisa que segura ele é esse range. Daqui para frente, essa queda dele continua se esse range não segurar, se não tiver compradores suficientemente grandes para segurar o ativo aqui, tá? E acabou devolvendo, acabou voltando, ele chegou nessa mínima aqui de 193,40, um preço praticado lá em 2020, 3 anos atrás, e começou a registrar uma retomada, tá? Nesse momento ele está operando aqui com quase 1% de queda, mas devido ao que aconteceu, ele voltar aqui a testar a média de 400 é super normal. Por quê? Ele rompeu a média de 400, volta, e aqui a gente entra com um ponto de interrogação, porque ele pode simplesmente confirmar o rompimento, ele mostra que o suporte se tornou uma resistência e fica dentro desse range, porque a média de 50 continua muito longe, apesar dele fazer uma leve correção nesse momento, ainda está longe, ou ele sai dessa região e fica de volta acima da média de 400, podendo assim até mesmo voltar à média da média de 50 que está lá em cima. Quando eu trago esse cenário aqui para o diário, né, fica mais nítido, fica mais compreensível, eu vejo que ele tem uma grande chance de sair dessa região para poder encontrar 50, que a 50 está longe também no diário, tá? Então eu acho que graficamente falou bastante para nós essa situação, tá? Sinais de compra aqui eu prefiro ver, né? Por exemplo, fez um fundo, aqui não tem como se adivinhar se ele vai continuar caindo porque ele está muito agressivo nessa queda. Mas se ele faz um fundo mais alto, ele começa a desenhar para mim um padrão de reversão. Aí eu começo a ter interesse de fazer uma compra protegida, obviamente, né? Uma compra mais estratégica para não devolver
ou não tomar na cara todo o movimento, tá? Então tá muito longe esse preço da média de 50, faz com que eu tenha dúvidas. Então eu precisaria de mais sinais de segurança para poder fazer uma compra, e de venda ele está muito longe, então também isso cria um risco maior para estar operado. Se você já está na operação vendida, ótimo, segura, ou faz parcial, porque essa região aqui ela é determinante, né? Eu sairia dentro dessa região tranquilamente. Ou se você vai comprar, espere mais sinais para você fazer uma boa oportunidade e não ficar passando calor, tá ok? Vamos dar uma olhadinha aqui no Ibov. Hoje o nosso vídeo é mais curto, amanhã 7 de setembro, feriado, mas a gente vai voltar na sexta-feira. O Ibov hoje, né, continua aqui no padrão, marquei esse rangezinho aqui embaixo que significa a média de 200 e 400. Vamos olhar aqui no semanal, né, o Ibov continua longe da média de 50. E a 50 no semanal precisaria criar um pouquinho mais de direção. Ela está ascendente, mas ela está uma ascendência fraca. Ela não tem essa coisa para subir. Está com mais cara que parece que os dois estão com preguiça. O preço está esperando a média e a média está esperando o preço. Os dois não se resolvem. Então no semanal fica assim. Quando eu trago para o diário, fica mais fácil de interpretar, mas o semanal não menos importante, inclusive é o mais importante. Eu vejo aqui o seguinte, que depois daquela queda, quando a taxa Selic caiu, né, todo mundo esperava 25, caiu 0,50, e aí depois disso foi 13 dias direto de queda a Bolsa, e o Ibov acaba fazendo um fundo, uma reversão, e vai lá próximo à média de 50, depois ele deixa um fundo mais alto. Nesse momento, ele acabou não fazendo nada em relação ao direcionamento. Ele está lateralizado, ou seja, depois daquela queda, ele volta para essa região ali da média de 50 e meio que está parado ali. Não está tendo um volume interessante ainda para romper essa média de 50, daí dar direção para o movimento do preço, nem para cima nem para baixo. Então, por mais que teve um espaçamento de preço, né, onde que teve uma expansão tanto para cima ou para baixo, mas ele volta ali para uma região meio neutra, né? O que vai acontecer é referente a próximos dados que vão entrar, a questão política, geoeconômica. Então isso tudo vai acabar influenciando, e como amanhã é feriado, pode ser que o mercado esteja segurando bastante também nessas coisas. Mas hoje os treasuries estão todos positivos, isso não é muito bacana para nós, mas em relação ao DXY, né, então a gente pode acabar vendo o Ibov descendo um pouquinho se ele permanecer dessa forma aqui, tá? Então essa foi a nossa análise dos gráficos de soja, milho e boi gordo. Espero que você tenha gostado, e na sexta-feira a gente volta para acompanhamento e o fechamento da semana, tá bom? Forte abraço!